Eu nunca li na Bíblia ou conheci um verdadeiro filho de Deus que foi tão tentado ou foi impiedoso como eu sou. Como não conheço nenhum cristão que tenha estado na mesma condição, só posso concluir que não devo ser um crente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, sétimo episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão, e nessa série nós estamos usando esse livro aqui, com o mesmo nome da nossa série, e o autor aqui ele traz 8 perguntas, que são comuns à nossa caminhada enquanto cristãos, e a gente tem conversado aqui, nós temos tentado responder essas dúvidas. Então, se de repente você chegou agora, nós temos alguns outros episódios aí, você pode estar conferindo depois, e se de repente você chegou aqui porque você tem tido dúvidas nesse sentido, ou você conhece alguém com essas dúvidas, nosso encorajamento é que você continue aqui conosco, nós vamos tentar responder, e você pode nos ajudar também curtindo o vídeo, deixando um comentário, enviando para outras pessoas. Mas vamos então para esse assunto de hoje aqui que o autor traz, essa dúvida acerca das tentações. E o que você poderia nos dizer aí, Wellington, a princípio? Vamos lá. De novo, a gente precisa voltar para o ponto inicial, que é o ponto de que todos pecaram, né? E o pecado vai se alastrando aí, fazendo é, as suas vítimas, e nós somos as vítimas, né? Na verdade, como nós sabemos, todos já nascem pecadores, né? E a respeito de hoje, fica essa questão, às vezes parece que é, uma síndrome aí de vira-lata que a gente acaba tendo, né? De que, nossa, tudo para mim é pior, tudo para mim é num volume maior. Ninguém nunca sofre como eu sofro, né? Essa coisa de que essa capacidade que a gente tem de amplificar os problemas que nós passamos, as situações que nós nos deparamos, né? E é interessante porque nessa leitura de novo equivocada das situações, a gente sempre coloca o nosso pecado, ou o nosso, não é nem o nosso pecado, o nosso problema, em comparação com o problema do meu irmão, como se o meu sempre fosse maior, né? Então eu vou precisar de um esforço muito maior do que o meu irmão vai precisar diante da situação que ele está passando, né? E aí é preciso que nós nos lembremos de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo vai dizer ali àqueles irmãos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a ideia que nós temos no texto, né, e nas escrituras como um todo, é que Deus nos conhece. Deus nos conhece muito bem. Ele jamais permitiria que eu passasse por uma coisa que fosse além do que eu pudesse suportar, né? Então, Deus, como o maior conhecedor de nós mesmos, né? Ele, por nos conhecer tão bem, por ser o nosso Criador, ele sabe até onde eu posso suportar. Então, ele me dá naquela medida. A gente já usou aqui essa ilustração algumas vezes e vale a pena citá-la novamente de uma forma de bolo, né? Então, você vai colocar ali uma medida de ingredientes que ela é como se Deus soubesse a medida exata para que não passasse do limite da forma. Então Sim. Deus jamais deixaria que o bolo transbordasse. Por quê? Porque ele entende que aquele é o meu limite. E é interessante que nesse sentido, quando eu entendo de novo que Deus nos conhece muito bem, às vezes a medida que Deus me dá e a medida que ele dá ao meu irmão, elas não são equivalentes porque cada um é uma forma e cada um tem um limite. Então é preciso que a gente abandone essa síndrome de vira-lata, né? E que a gente, de novo, tenha uma leitura equivocada a partir das escrituras de quem nós somos, né? E de que Deus nos conhece muito bem. E se ele nos conhece muito bem, jamais nos daria algo que fosse superior ao meu limite, né? Vamos dizer assim, inicialmente. Sim. Tem outra coisa, talvez quando surge essa dúvida, com relação às tentações, de pensar que eu sou, ninguém foi tentado da maneira como eu sou, isso Uhum. talvez venha de uma falta de conhecimento bíblico, de olhar para os exemplos da Bíblia e entender a realidade.
né, daquelas pessoas. E talvez também da própria experiência que nós temos enquanto cristãos na igreja. Talvez eu tenho sido tentado a pensar nesse sentido, né, de que as minhas lutas elas são maiores, porque talvez na igreja e ali na realidade onde eu vivo não há essa esse hábito de quem sabe confessar pecados, de abrir o coração, de compartilhar as lutas, talvez ali e talvez até quando há em mim essa dúvida, né? Às vezes fica até o receio de falar, né? De compartilhar com outras pessoas, e nós acabamos ali por assumir uma postura ali como se nós estivéssemos numa entrevista de emprego, algo nesse sentido, né? Tratando aqui da igreja, né, quando nós estamos reunidos com nossos irmãos, né, onde nós tentamos ali evidenciar nossas qualidades, né, mas onde não há esse compartilhamento ali das lutas, né, essa confissão de pecados, prestação de contas, e isso é muito importante, né, e talvez, né, o conselho para alguém que tem lidado com esse tipo de dúvida é realmente encontrar algum cristão, alguém maduro na fé e abrir o coração, né? E quando nós fazemos isso, nós percebemos como todos nós enfrentamos lutas, né? E às vezes a gente tem essa visão equivocada de que minha luta ela é muito maior, é algo mais difícil, né? Mas quando nós compartilhamos isso e nós passamos a ouvir então do nosso próximo, né? Ali do meu irmão, a gente percebe que por vezes nós estamos até lidando com os mesmos problemas, né, e não sabíamos. Então, é importante termos uma visão correta, tanto da Bíblia, né, acerca disso, né, de como... E nós temos uma série de exemplos. Se a gente parar para pensar aqui, a gente poderia dizer acerca de Jó, né, ele foi tentado, o próprio Cristo, né, foi tentado. E não só isso, né, mas muitos outros eles foram tentados e de alguma forma foram vencidos ali pela tentação, né? A gente olha para Pedro, por exemplo, quando negou a Cristo. E então, se a gente tem essa visão correta, se a gente olha para as Escrituras, nós vemos que isso faz parte, né? Nós vamos ser tentados e, como a gente comentou em alguns dos episódios aí, acho que foi o segundo que a gente falou acerca dessa luta com o pecado, às vezes o pecado ele vai ter uma vitória, né? Ou seja, nós vamos cair, nós vamos falhar ali, né? Então, nós precisamos ter essa visão correta das Escrituras, dos exemplos bíblicos que nós temos e também termos esse hábito. A igreja ela deve ser esse ambiente onde há essa cultura de prestar contas, de abrir o coração, de compartilhar das lutas, né? Nós não podemos agir como se tivéssemos ali numa entrevista de emprego, né? Como eu falei, tentando evidenciar só as nossas qualidades, né? Mostrar ali algo que criar ali uma imagem, né? De perfeição, digamos assim, né? Mas entendemos que todos nós pecamos, né? Nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus e nós precisamos também uns dos outros para lidar com o pecado, para vencermos o pecado. E assim, além de termos esse olhar correto acerca do problema, é preciso lembrar sobre qual ótica eu estou olhando o problema. Se eu estou olhando a partir de uma ótica humana minha, né, os critérios que eu estou analisando ali, eles são meus, ou eu estou olhando a partir de uma cosmovisão bíblica para o problema. Então, se Deus não permite que eu passe por algo que eu não possa suportar, e se o versículo continua lá e diz que ele estará comigo no problema, ele já pensou sobre o problema e ele já estabeleceu uma solução para o problema. E onde é que está essa solução do problema? Nas Escrituras. Então, por vezes, nós estamos aí patinando com o problema porque nós estamos buscando solução no lugar errado. E se a gente não der ouvidos à Escritura para que ela nos dirija na resolução do problema, nós vamos dar ouvido a outras coisas, né? E de novo a gente volta lá para o ponto dos ídolos, né? Então, os ídolos eles podem fazer com que nós busquemos a solução no lugar errado. E então o problema se amplifica, né? Ao invés de ser buscada a solução dele, ele vai se tornando um monstro cada vez maior. E aí a gente acaba girando em círculos, né? Assim como o povo de Israel passou 40 anos ali girando em círculos.
E então é preciso lembrar que se Deus me dá, se Deus permite que eu passe por uma coisa que eu possa suportar, e se Ele está comigo, opa, o Senhor está comigo, como Ele está comigo? E o que significa estar comigo no processo, né? Se o texto lá vai dizer que de sorte que a possais suportar, como eu posso suportar de fato? Inclusive, Tiago vai falar que eu devo estar feliz por passar por tentações, porque a tentação ela vai me aprimorar. Então, opa, como é que Deus está comigo? Como é que essa situação vai me aprimorar? E onde é que está isso? Na palavra, né? Então, talvez eu esteja buscando, ou a pessoa esteja buscando soluções no lugar errado, e aí, de fato, sim, o problema vai crescendo, vai inflando, 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 e eu não vou conseguir me sair dele tão bem, até que os meus olhos sejam abertos, e eles serão abertos à medida que eu for submetido ao escrutínio das Escrituras, e aí ela vai apontar os erros, mas vai apontar também solução. Ela não só vai apontar o problema, mas ela vai dar o antídoto para resolver o problema. Então, o meu encorajamento é, se você tem lutado com essas dúvidas, com essa dúvida em específico, aonde você tem buscado a solução. Às vezes a gente está buscando solução no lugar errado e tem crescido cada vez mais essa busca, inclusive de cristãos, por soluções em terapias, em lugares que de fato não surtirão efeitos. O, a solução para a correção do problema está nas Escrituras. Então, nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é mais uma solução, não é a única regra. Então, se ela é a única regra de fé e prática, na Bíblia nós temos todas as respostas que nós precisamos para vencer todo e qualquer problema, inclusive as dúvidas que vão se levantando, que nós mesmos levantamos por vezes, né? Então, a pergunta é se você tem essa dúvida, onde você está buscando a solução? Se não é nas escrituras, o meu conselho é hora de parar e corrigir isso, né? Sim. E uma outra coisa, se de repente a pessoa tem enfrentado dúvidas nesse sentido com relação às tentações, que tem levado a duvidar se de fato ali houve um novo nascimento, né? Nós precisamos pontuar aqui que ser tentado não é por si só um pecado, né? Uhum. E como eu comentei aqui até antes, o próprio Cristo foi tentado, né? Mas não pecou. Então, nós vamos ser tentados e isso por si só não é um pecado, mas aquilo pode sim se tornar um pecado dependendo de como nós respondemos a essa tentação, né? Então, isso também pode nos trazer é, um certo... nos tirar essa preocupação aqui nesse aspecto com relação à tentação, é que ser tentado por si só não é um pecado, né? E como você falou aí, a própria Escritura vai nos dizer que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Então, se eu estou sendo tentado, Deus ele me dá os meios para que eu possa suportar aquela tentação e não pecar, né? Então, um outro ponto importante é isso, né? E mesmo que às vezes a minha luta ali, a minha tentação em algo seja uma coisa que de repente eu compartilho com algum cristão mais maduro e talvez ele não saiba me dizer, me dar uma resposta, porque é algo que ele não passou, né? Mas apesar disso, nós temos essa segurança de que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar e nós podemos encontrar as respostas nas escrituras, né? E pela graça de Deus nós conseguimos vencer essas tentações. Até porque se para alguém me ajudar, ele tivesse que ter passado por isso, onde é que a gente ia acabar, né? Parar. Porque assim, alguém só vai me ajudar se ele tiver passado por isso. Não faz sentido, né? A gente já vem afirmando e reafirmando isso aqui, que a autoridade suprema sobre tudo é a escritura, não é Sim, a experiência. Então, como lidar com as tentações, a Bíblia já nos deu tudo que nós precisamos. Então nós só precisamos gastar tempo com as Escrituras. Então, acho que lá atrás, no episódio, foi interessante quando você citou, não foi nessa série, mas numa outra série, você citou o fato de que, a partir da autoridade das Escrituras, um jovem pode aconselhar alguém, um casado, sim. ou um senhor, né? Porque a autoridade não vem do jovem, mas vem das escrituras. Então, quando nós buscamos a resposta na escritura,
Então, a Escritura nos dará a resposta, independente de quem nos trará o antídoto, mais importante é o antídoto. Então, que de fato a gente olhe para isso com a devida atenção, né? De fato, sabendo que todos passamos por tentações, né? Como você falou, até o próprio Cristo passou. A questão é como nós respondemos à tentação. Sim. E a gente volta talvez aqui até para o que a gente conversou em um dos episódios também, né? E nós devemos nos preocupar então não com o fato de passarmos por tentações, mas a maneira como nós temos respondido a essas tentações, né? Nós devemos olhar para a nossa vida, né? Escrutinar o nosso coração, sondar o nosso coração, né? Apesar dessas tentações, mas olhar para elas e entender de qual maneira nós temos agido, né? Como que eu tenho olhado para o pecado, como será se essas tentações e tudo isso tem me motivado a ir até Cristo, a viver em santidade, ou será que eu tenho estado inerte com relação ao pecado e mesmo essa talvez haja uma preocupação ali, mas uma preocupação que não tem me feito ir até Cristo, né, de forma que que eu esteja estagnado, digamos assim, que eu não tenho buscado crescer nesse processo de santificação. Então nós precisamos olhar para isso, né? Ao invés de pensar somente no que diz respeito ao fato de eu passar por tentações, mas olhar a maneira como eu tenho reagido a essas tentações. E isso vai nos trazer clareza, né, acerca da nossa caminhada, né, enquanto cristão, né, enquanto filho de Deus. Olha o que diz Tiago capítulo 1, a partir do verso 2. Ele diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, em outras versões, tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, maduros, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos sem criticar e lhe será dado. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então, a tentação ela tem a finalidade de nos aperfeiçoar, de nos tornar maduros, né? E prontos para toda boa obra, né? Então, nós estamos nessa caminhada de santificação progressiva e uma das ferramentas de aperfeiçoamento são as tentações. Então, Deus está permitindo que nós passemos por elas numa medida, num tamanho que eu posso suportar e com uma finalidade, me tornar mais parecido com Cristo Jesus. Sim, é isso, né? Entender que nós somos tentados, né? Mas que Deus ele nos dá os meios, né? Ele não permite que passamos por alguma tentação que nós não podemos suportar, né? E entender que nas Escrituras nós vamos encontrar respostas para lidar com as nossas lutas, né? Com os nossos problemas. Você tem alguma coisa a acrescentar? É isso, acho que o texto termina dizendo o que nós precisávamos ouvir. É isso então, que Deus abençoe mais uma vez. Se de alguma forma o que nós conversamos aqui tem sido útil para você, de novo, compartilhe com outras pessoas, né? Se quiser deixar algum comentário, de repente ficou alguma dúvida ainda, você pode comentar aí, nós vamos estar respondendo. E que Deus abençoe e até o próximo episódio.